Hoje a gente vai fazer um estudo, e esse estudo eu gosto muito de falar sobre oração. Então, por que orar, né? Por que você deve orar? Você já se perguntou sobre isso? E eu acredito que essa é uma dúvida muito frequente. Muitas pessoas oram, mas nem sabem por que estão fazendo, né? E eu resolvi fazer esse estudo. É? Sobre oração? Então, eu resolvi escrever esse estudo o mais completo possível, visando em ajudar a entender as questões que cercam o assunto oração. Muitas vezes a gente fala assim, por que você vai orar, né? E o cristão, nós como é cristão, não dá para viver como cristão sem orar. Quem ama Jesus, ora. A palavra do Senhor diz aqui que a oração nos aproxima mais de Deus e faz uma grande diferença na sua vida, trazendo muitas bênçãos. Descubra nesse estudo bíblico como suas orações podem afetar sua vida de maneira poderosa. Orar significa falar com Deus. Quando você ora, você está invocando, você está chamando Deus para conversar com Ele. Porque muitas vezes a gente pensa que oração é igual uma reza, que você fica só repetindo, repetindo. E a palavra do Senhor diz que a gente não pode usar de repetições vãs, né? Então, a gente aprende que nós precisamos adorar o Senhor. Depois da adoração, nós vamos agradecer ao Senhor para depois pedirmos algo ao Senhor, né? Nós sempre temos que estar adorando o Senhor primeiramente, para depois nós estarmos agradecendo, né? Porque, como diz o pastor Miranda, já pensou chegar já pedindo, né? Então a gente tem um protocolo de oração. E também não fazer deste protocolo de oração um tipo de uma reza, né? Porque quando você vai conversar com o seu amigo, você não chega todo dia falando com ele do mesmo jeito. Não, ele vai falar assim, nossa, mas que amigo chato é esse, né? Que fala todo dia a mesma coisa, repete a ladainha, a mesma coisa, né? Então, cada dia que a gente se aproxima para falar de Deus, nós temos que pensar que Ele é o nosso melhor amigo, e Ele tem que ser amigo nosso. Você tem que ser íntimo de Deus. Então, nós vamos aprender aqui que orar significa falar com Deus, e quando você ora, você está chamando Deus para conversar com Ele. Então, eu quero estar entrando e saindo de questões importantes sobre a oração, de maneira mais objetiva e clara possível. Então, por isso, é o que nós vamos abordar agora. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, nesse estudo, dúvidas a respeito da oração. Quando comentamos sobre oração com alguém, logo começa a surgir as dúvidas mais frequentes. Por que eu oraria se Deus sabe de todas as coisas? A primeira dúvida vem já no nosso coração assim. Por que eu vou orar? Deus sabe tudo que eu estou passando. A segunda, por que orar bastante tempo se com pouco tempo já expliquei tudo para Deus? Não é assim? Para que ficar orando? Hora de manhã, hora tarde, hora de noite, e hora daqui, e hora dali. Por quê? Então você fica se indagando, você é cheia de dúvida. E por que às vezes eu oro e não sou respondido? A maioria das pessoas oram uma vez, não vem resposta e desiste. Então, aqui nós vamos falar que além de N perguntas que poderia ser mencionada além dessas, a verdade é que teríamos que tratar cada uma delas no individual, para sanar todas as dúvidas, né? Eu coloquei esses 3 pontos, mas se eu for conversar individualmente com cada irmão, cada um vai apresentar um tipo de dúvida a respeito de oração. Contudo, vou tentar ser o mais claro possível, explicando de modo geral a respeito da oração.
na realidade, eu vou tentar te convencer que é uma necessidade fundamental de sua vida, e se não aplicar a oração, provavelmente vai ter uma perturbação interior. Quando a gente não sana as dúvidas, quando a gente precisa resolver alguma coisa e não encontramos resposta, nos tira a paz interior. A oração, ela vai te trazer paz. Então, por isso, é importante a gente estar prestando atenção o que nós estamos fazendo com a nossa vida cristã. Vamos tratar algumas questões importantes, irmãos, para deixar bem explicadinho, né? A primeira, Jesus orava constantemente? É interessante, porque se a gente pensa que Jesus é o Filho de Deus, apesar da posição que ele ocupava, em seu estado homem, ele demonstrou um grande exemplo orando em todo momento. Aí a Bíblia vai nos auxiliar agora que Jesus, ele orou em situações importantes. Em Lucas 3:21. O Bauer já colocou, né? Aí, ó que benção. Então, no Lucas 3:21, diz: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Então, a gente vê que Jesus, na hora do batismo dele, ele estava orando. Aí, muitas vezes, a gente pensa assim, mas Jesus orando na hora do batismo? Ele era o Filho de Deus, mas por quê? Nós vamos lá na frente saber o porquê. Nós vamos ver também em Lucas 6:12-16, o que Jesus fez também, um ato importante, e foi antes de escolher os 12 apóstolos. Ele também orou, irmãos. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Quem se retirou para o monte? Jesus. Então, Jesus, ele foi orar. E passou a noite orando a Deus. Olha, passou a noite. Então, vocês podem observar que a oração não foi curtinha. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontrava muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Até o versículo 16. Passou. Então, vocês viram que ele, antes de fazer uma escolha para saber quem seriam os apóstolos que estaria com ele, ele primeiro foi orar. Então, isso mostra que quando nós vamos tomar qualquer atitude na nossa vida, seja que influencie dentro da igreja ou fora da igreja, na nossa vida cotidiana, em casa, no trabalho, qualquer coisa que acontecer na vida dos irmãos, a gente sempre tem que consultar Deus através da oração. Em Lucas 9, o 28 e o 29, no Monte da Transfiguração, ele também ali, ele orou. Lucas 9, 28 e 29. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro,
a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele, que é Jesus, orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Então, irmãos, a gente vê que Jesus, sendo filho de Deus, ele estava no monte orando. Ele convidou ali mais 3 apóstolos e subiu ao monte e foi orar. Então, a gente vê a importância da oração na vida do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, em forma de homem. A gente vê também em João 11, 41, 42, na ressurreição de Lázaro. João 11, 41, 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, na hora que Jesus estava ali na ressurreição, ele poderia muito bem falar, tira a pedra, ou falar assim, Lázaro, vem para fora. Ia acontecer isso. Mas ele mostrou que obediência ao Pai. Ele orou a Deus. Aqui a palavra do Senhor é bem clara. Ele diz que ele clamou ao Senhor aqui. 11, 41, irmãos. Está lá, ó. As pessoas tiraram a pedra. E ele diz assim, ó, Pai, ele olhou para o céu e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então a gente vê aqui o início de oração de Jesus. Jesus, tudo o que fazia, ele orava. Tudo ele falava com o Pai. E porque nós, que somos seguidores deles, temos que fazer a vida diferente. Não podemos. Ele é o nosso exemplo. Na última ceia, Mateus 26, o versículo 26, 27, vocês também vão ter um momento da oração que Jesus fez. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. E deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Então, irmãos, aqui quando diz aqui, ó, Jesus tomou o pão e abençoando, ele estava orando. Ele orou antes da refeição, né? Muitas vezes eu chego em casa de pessoas que diz cristão, põe a mesa, cada um senta, começa a se alimentar e nem agradece. E diz que é crente, é evangélico. Eu fico surpreendida, porque eu aprendi que a gente tem que orar, até pelo um copo d'água que você vai tomar. A palavra do Senhor diz que dai graças em tudo. Então, nós vamos chegar numa parte desse estudo aqui que vocês vão estar aprendendo também. Essas são apenas algumas que eu fiz questão de mencionar, mas existem diversas outras passagens na Bíblia que mostram que Jesus orou. Lógico, eu não ia poder fazer tudo, irmãos, porque senão nós vamos passar a noite. Então, eu fiz um resumo. Agora, por que Jesus orava, sendo ele o verbo vivo que desceu do céu? Acredito que a resposta para essa pergunta podemos entender analisando um pedaço da oração conhecida por Pai Nosso. Então, a gente fica pensando assim, mas Jesus, né, ele veio à terra, mas ele era filho de Deus, ele se esvaziou e veio como homem, né, para salvar
nós. E aqui ele veio dar o quê? Dar exemplo. Então, no Pai Nosso, está lá em Mateus 6, 9 e o 10. Vamos lá, abrir nossa Bíblia em Mateus 6, do versículo 9 e 10. Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A parte que eu quero destacar desses dois versículos é justamente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Acredito que nesse trecho de oração do Pai Nosso, conseguimos encontrar o porquê que Jesus orava. Jesus ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai. Então, por isso que ele passou para nós, discípulos de Jesus, aprendermos a orar. Porque muitas vezes, quando nós ajoelhamos para orar, nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade, a dele nós nem queremos saber. Porque às vezes nós queremos pegar um rumo da nossa vida, e Jesus não quer que você vá por este rumo, Ele quer mostrar o outro lado. Mas você está inclinado para este lado. Você está inclinado aqui para ir para a esquerda. E Deus quer que você olhe para a direita. Mas você não quer ver a vontade do Pai. Aí a tua oração vai ficar sem resposta. Por isso que o Pai Nosso, Ele deixa bem claro aqui: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus que tem que imperar nas nossas vidas. Amém? A parte que quero destacar, né, foi essa parte do Pai Nosso, que a gente compreende o porquê Jesus, ele orava. Tanto que ele buscava a Deus, porque ele quer fazer a vontade do Pai. Se você observar, Jesus falou da vontade de Deus, que deve ser feita na terra, assim como já é feita no céu. O Filho de Deus, por estar no céu antes de vir à terra, sempre viu Deus manifestando sua vontade absoluta. Então, a palavra sempre diz, sempre eu vejo o pastor falar, que imaginar não é pecado, né? Então, a gente para e imagina Jesus lá no reino, junto com o Pai, e ele sempre vendo que o reino absoluto era do Pai dele, a vontade soberana do Pai dele. Quando o Pai manda o Filho para a terra, ele fala: eu tenho que estar sempre comunicando através de oração com meu Pai para fazer a vontade dele, porque a vontade do meu Pai é soberana. E muitas vezes nós que somos discípulos, nós que absolutamente nós não somos nada, né? A verdade é essa, que nada nós temos. Aí nós queremos que Deus faça somente a nossa vontade. E nós não olhamos para a vontade do Senhor. Quando ele orava como homem, ele buscava estar constantemente debaixo da vontade de Deus, manifestando que sua alma necessitava estar sendo 100% guiado por Deus. Jesus ele não podia estar 99,9 não. Como que ele podia ficar falho? Se ele veio para morrer por nós. Ele era o próprio Deus aqui na terra. Então ele tinha que estar 100% guiado por Deus. Por isso que nós reconhecemos as nossas condições humanas. Por isso que nós, quando pecamos, nós temos que correr e pedir perdão. E nós vamos pedir perdão para Deus como? Através da oração. Só através da oração. Se partimos desse princípio que acabei de falar para você, sobre o porquê Jesus orava, entendemos que também devemos orar incansavelmente, atrás de cumprir exatamente a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente pensa que está orando muito. Não, nós estamos orando muito pouco. Porque se realmente nós estivéssemos orando como o Senhor quer que nós estivéssemos orando, nós estávamos recebendo muita chuva de bênção na nossa vida. A igreja não estaria assim. A igreja estaria não suportando o local aqui, já estava
bem menor para a quantidade de gente. Porque o que falta? Oração. O que é o combustível de nós crentes que cremos no Senhor? É a oração. Então, por que vou orar se o próprio Jesus já disse que o Pai conhece o que vamos pedir? Então tem muita gente que diz isso, né? Ah, por que eu vou orar? Deus sabe a minha vida, Deus está conhecendo as minhas lutas, Ele sabe o que eu passei hoje, para que eu tenho que falar isso para Ele? E não sei o quê, não é assim? A gente vê sempre pessoas rebeldes falando isso. Mas em Mateus 6:8, tem um versículo que combate esse tipo de pensamento. Falar, eu não vou orar porque Deus já sabe. Não é por aí não, irmãos. Em Mateus 6, verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Muitas vezes você fala assim, eu não vou orar, porque Deus já sabe a minha necessidade, Deus já sabe a situação que eu estou vivendo, Deus já sabe de tudo. Não é isso? Mas, ele fala aqui, não vos assemelheis, pois, a eles. Ele já sabia que ia existir pessoas aqui neste mundo que ia falar isso. Eu não vou orar não, porque Deus já sabe tudo o que eu tenho, o que eu preciso, para que eu vou ficar repetindo para Ele se Ele já sabe tudo? Né? É um erro, irmãos. Alguns utilizam esse versículo para deixar a oração de lado, pois dizem, não existir a necessidade de orar, pois Deus já sabe de todas as coisas. Agora, como foi mencionado no ponto anterior, a vida de Jesus em terra foi uma vida de oração, a pergunta que quero te fazer é, se até Jesus, que é o Filho de Deus, demonstrou que precisava orar, por que você, que vive pecando, acha que não deve orar? É para refletir. Jesus, sendo Filho de Deus aqui na terra, ele orava, toda hora orava. Para todos os momentos ele estava orando. E nós, que pecamos todas as horas, todos os momentos, qual a desculpa que nós vamos ter de não orar? De não buscar ao Senhor? A oração é a forma mais profunda de se conhecer a Deus. Do mesmo modo que quando você quer falar com alguém distante, você faz uma ligação. Para se falar com Deus, você precisa orar. Orar deve ser uma coisa contínua, claro. Você vai pensar em outras coisas, mas a Bíblia está falando sobre ter uma atitude de oração, lembrando de Deus constantemente e submetendo tudo a Ele. Exatamente foi isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 7. É um versículo bem pequenininho. E muitas vezes a gente enrosca ali. Paulo diz assim, orai sem cessar. Nossa, mas como que eu vou ficar 24 horas orando? Não, irmãos. Esse orar... Esse orar sem cessar, que Paulo está falando aqui, ele estava falando aos Tessalonicenses, aquele povo daquela cidade, ele tinha que cuidar da família, ele tinha negócio, ele tinha trabalho, tinha as coisas para fazer, é igual nós, temos trabalho. O orar sem cessar, que é recomendado aqui pelo apóstolo Paulo, é quando ele fala isso. Não espere que você e aquele povo vivesse a vida inteira, 24 horas por dia ali prostrado, ajoelhado ali, orando. Não é isso que ele quis dizer. Mas que em todos os lugares a sua alma estivesse assim, prostrada. Muitas vezes você está trabalhando, você fez aquela oração, e você está fazendo os seus deveres em casa, no trabalho, na escola, não importa onde você está. Mas a sua alma está prostrada em oração. Porque aquele pedido que você levou a Deus, está encurvado diante de Deus.
Você sempre deu uma descuidadinha ali, você lembra de Deus. Você lembra do teu pedido. O que se apresentou ao Senhor. Então você está em constante oração. Você está em constante oração. E o Senhor está verificando isso daí. A oração ajuda você ficar mais próximo da vontade de Deus. Quando você ora, você coloca a sua atenção em Deus e submete sua vida a Ele, buscando a sua vontade. E quando isso acontece, Deus ouve e responde. Por quê? Você deixou a sua vida de lado e você colocou aquilo em oração diante de Deus, e o seu pensamento não fica mais naquele problema, naquela situação, mas você está guardando em Deus. E você fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes, aquilo que nós esperamos para nós, não é a vontade do Senhor. E muitas vezes aquilo vai dar na nossa vida vai ser assim, uma coisa que vai atrapalhar a nossa vida. E Deus, como conhece o nosso futuro, Ele simplesmente não atende a nossa oração. Porque Deus, Ele tem um versículo da Bíblia que diz que os homens, sendo maus, sabem dar o que é bom para os filhos. Imagina Deus. Então, irmãos, muitas vezes quando a tua oração não é respondida, não fique nervoso não, vai orar. Vai perguntar para o Senhor qual é a sua vontade, Senhor. A palavra do Senhor diz aqui que a oração é um dos símbolos de humildade diante de Deus. Humildade, irmãos. Muitas vezes a pessoa pensa: mas eu me humilhar, né? O meu pai físico, um grande homem de Deus em minha vida, disse uma vez o seguinte: quando dizimamos, não estamos dando para Deus, somente devolvendo o que já é dele. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu estou pagando, né? Não, nós estamos devolvendo. Quando nós dizimamos, eu não quero entrar nesse objetivo de dízimo, mas só dar uma ilustração aqui. Sem entrar nesse mérito de dízimo, eu quero aplicar essa frase à oração dizendo o seguinte: que quando nós oramos, só estamos reconhecendo diante de Deus que tudo é dele e nada é nosso. Tudo é dele, nada é nosso, irmãos. Nós não temos nada aqui. A única coisa que nós temos aqui é a vida. E essa vida ainda está na mão de Deus. Pense o seguinte: o ar que você respira é seu? Não é. A terra que você pisa é sua? Não é. A sua saúde, você chegar até onde chegou, conquistar o que conquistou, foi tudo mérito seu? Não, foi Deus. Foi Deus que escreveu a sua história, quando você estava no ventre da sua mãe. Tem pessoas que são, como se diz assim, ela vai melhor. Por quê? Muitas vezes ela escutou a voz do Espírito Santo. Porque você não está aqui para julgar ninguém. Então você muitas vezes vê: nossa, aquele irmão, aquela irmã, aquele vizinho. Não importa. Olha, prosperou, fez isso, fez aquilo. O que aconteceu? É a visão. Ele soube aproveitar os momentos que Deus foi dando para ele. Então isso aí que vai fazer a diferença. E a palavra do Senhor diz assim: a saúde nossa, né? Muitas vezes a pessoa chega à velhice, uma pessoa sem doença. Tem uma coisinha ou outra, mas não é aquela coisa grave. Por quê? Porque ela foi sempre acometida ali, né? Ela sempre respeitou o limite dela de vida. Então tudo isso coopera. Coopera para quem? Para aqueles que amam a Deus. Né? Não falando em religião, mas falando de fé, falando de obediência com o Pai. Então, quando colocamos nosso egoísmo, achando que conquistamos por conta própria, falhamos gravemente. Na verdade, tudo que temos é símbolo da providência divina. Como resultado, oramos em forma de humildade diante da grandeza de Deus. Aliás, aqui vale ressaltar o seguinte:
Não veja a grandeza de Deus como uma barreira entre você e Ele. Na verdade, veja como uma oportunidade de se aproximar ainda mais. Pense o seguinte: por servir um Deus grande, é-lhe dada a oportunidade de constantemente estar falando com Deus e ser ouvido. Você pode, a qualquer minuto, entrar em sua presença, que Ele vai estar pronto a te escutar. Viu como é fácil a gente chegar diante de Deus, nesse tempo da graça onde nós estamos vivendo? Antigamente, precisava do profeta, né? Para entrar no santo do santo, né? Não era para todo mundo. E hoje, a gente percebe que basta o seu livre-arbítrio, você querer. Eu quero ter comunhão com Deus. Então, você fala com Deus de manhã, antes das 10, meio-dia, e a linha nunca está ocupada. Você ora e Ele está pronto para te ouvir. Mas Ele só vai observar o que você está querendo. Se é da vontade dEle, ou é só sua vontade. Né? Porque é muito bom quando a gente fala, faça somente a minha vontade, como se eu fosse a soberana. Não, seja feita a vontade dEle, porque Ele sabe os meus próximos 5 minutos que eu não sei. Então, por isso, nós temos que ter essa humildade de pedir ao Senhor escolher para nós aquilo que é melhor. Na oração, a gente vai ver lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Faça isso sempre humildemente. Inclusive, Pedro faz essa consideração sobre essa posição de humildade diante de Deus. Versos 5 e 6. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeito uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, aqui, o apóstolo Pedro, ele está passando umas instruções, começando a falar pelos jovens, né, que muitas vezes não quer ser sujeito aos anciões. Muitas vezes a gente vê jovem, a gente fala mal educado, né? Fala alguma coisa, já sai assim. Então, na palavra, já diz que a pessoa tem que ter um jeito de respeitar os mais velhos, né? Aqui Paulo fala assim que a gente tem que se revestir de ser humilde. Então, porque tem muito jovem que se acha soberbo, dono da bola, aquele negócio todo. Então, ele diz assim, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Então, muitas vezes, aquela pessoa humilde, que você não dá nada, Deus dá. Tá? A palavra do Senhor diz assim, a ordem mencionada por Pedro é justamente essa. Humilhar-se diante de Deus, lançar sobre Ele toda a ansiedade. É o verso 7. Irmãos, eu li o 5. É o 6 e o 7, me perdoa. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, aqui, o apóstolo Pedro, ele fez assim, a ordem que ele deu: humilha diante de Deus, lança sobre Deus a sua ansiedade, e Ele, que é Deus, vai ter cuidado de vós, vai ter cuidado de nós. Né? Nós lançamos a nossa preocupação, né? Tudo aquilo que está nos incomodando, nós levamos através de oração para Deus. Nós entregamos para Ele, tem que entregar. Porque senão, se você ficar com a ansiedade toda, você vai acabar subindo muito a serotonina e vai te encher de depressão. Né? Acaba tendo uma depressão forte por causa da ansiedade. O cuidado de Deus é tão grande em sua vida que todas as vezes você deve se humilhar diante dEle
como forma de agradecer por todos os privilégios que tem. Então, muitas vezes você recebe uma benção, é porque eu fiz. Não, porque Deus te deu. Deus deu a capacidade para você estar tomando conta de algo aqui na terra. Porque quando nós partirmos daqui, nós não levamos nada. Então, como é nosso? Nós estamos aqui de passagem. Então, o cristão sempre tem que pensar isso. Então, nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que se humilhar através da oração. Tem uma posição certa para orar? Mais um questionamento, irmãos. Eu pergunto, tem uma oração certa para se orar? Eu tenho uma amiga que ela fala para mim que só vale a oração que ela faz dentro da igreja. Porque ela está coberta com véu, e ali Deus ouve a oração dela, que é para a semana inteira. E aí, se ela for orar na casa dela, ou se ela estiver num ônibus, estiver para tombar, ou um perigo, não pode chamar Deus, porque ela não está com o véu. Eu falei, eu creio num Deus totalmente diferente dessas imposições. Eu creio no Deus que não existe posição certa para se orar. Devido a inúmeras pessoas que demonstram ter dúvidas sobre isso, vou tentar ser mais objetiva possível. Você pode orar de manhã, de tarde, de noite, em casa, na escola, no trabalho, na rua, no chuveiro, sentado, deitado, de pé. Não precisa ser sempre em voz alta. Você também pode orar em silêncio, em espírito, irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus está à procura daqueles adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não adianta nada você estar aqui e corpo presente na igreja, mas o seu pensamento está lá na avenida, está lá não sei aonde. Aí não adianta. Deus vê todas as coisas. Então, por isso que não existe posição certa para orar. Quando oramos de joelho, estamos manifestando uma reverência diante da grandeza de Deus. É muito bom orar de joelho. Contudo, não quer dizer que se orarmos de pé, Deus não vai ouvir. Vai ouvir. Por quê? Na verdade, quando Deus vê alguém orando, Ele muitas das vezes está mais preocupado com a sinceridade do coração do que a posição do corpo físico. É dentro de você, é o interior de você que vale. Muitas vezes você está passando por uma necessidade grande, muitas vezes você está dentro de um veículo que está prestes a tombar, qualquer coisa, mas você está ali clamando a Deus. Às vezes você não pode clamar a Deus, ó Senhor, mas você está lá em espírito, em verdade ali. E por causa da tua oração, Deus dá um grande livramento para todos. Então, irmãos, a oração pode ser feita em qualquer lugar. Deus que vai sondar o teu coração, o teu andar, é Deus que sonda. Então, o teu compromisso é com Deus, em primeiro lugar. Amém? Eu posso estar de joelho fisicamente, contudo, se a minha alma não estiver de joelho, de nada adianta. É a nossa alma, irmãos, que tem que estar de joelho. Muitas vezes, fisicamente, nós dobramos, mas está com aquele orgulho, está soberbo, não se humilha. Então você só vai fazer calo no joelho, vai ficar cansado e não vai ter resposta. Então, por isso, nós temos que meditar muito sobre a oração. Em Salmos 51, 17, existe até um versículo que nos fala mais forte sobre isso. Salmos 51, 17. O sacrifício que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então, o que vale é o nosso coração estar quebrantado, é o nosso espírito está quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Aí Deus responde, aí Deus vê. Né? Então, o que realmente brilha aos olhos de Deus é um coração quebrantado e contrito. E isso jamais Deus vai rejeitar.
Então, na hora que você chegar diante de Deus, através da sua oração, o coração contrito, o espírito quebrantado, Deus vai te responder. Amém? O outro item, irmãos. A oração manifesta exatamente como somos? Mais uma perguntinha. A oração manifesta exatamente como somos? É interessante pensar na oração como a manifestação do nosso verdadeiro eu. Pois no momento que estamos diante de Deus, não existe segredos. Muitas vezes, a gente pensa que vai esconder algo de Deus. É ilusão. Não existe absolutamente nada que seja oculto aos olhos de Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Sendo assim, veja a oração como uma oportunidade de manifestar o que está dentro de você. Agora eu fiz uma comparação aqui, ó. Há pessoas que classificam 3 atitudes concernente a compartilhar algo. Primeiro, compartilham coisas superficiais com pessoas que não convivem muito tempo, como colegas e aqueles que você encontra em filas de caixa de supermercado, em banco, na rua. Sabe aquela pessoa que você vê lá de vez em quando? Então você chega lá, você vai compartilhar assunto assim, sem importância, não é? Pessoas são assim. Segundo, tem pessoas que compartilham sentimento com pessoas íntimas. Quando vão mais a fundo, são capazes de compartilhar até segredos. Não existe pessoa assim? Aquele que fala, aquela é minha amiga, aquele é meu amigo, aquele é a hora que eu chego, eu choro no ombro dele, eu me desabafo. Não existe pessoa assim? Existe, né? Então chega até um momento. Mas existe o terceiro tipo de pessoas, que existe coisas internas que não compartilham com ninguém, nem com aquele amigo que diz que é íntimo. Não compartilha. Guarda somente para si. Vocês entendem? Há três atitudes que as pessoas costumam fazer. Compartilha conversas superficiais com pessoas conhecidas, assim, bem superficialmente, você conhece, é uma vizinha que você vê lá de vez em quando, um amigo, uma prima, uma parente, não importa. Você encontrou com aquela pessoa, você não tem aquela liberdade de falar uma coisa mais... Aí é uma conversinha assim, bem superficial. Segunda, tem outras amigas que já são pessoas mais íntimas. Aí você vai lá, compartilha sentimento. Quando vão mais a fundo a amizade com aquela pessoa, você é capaz de compartilhar até segredo. E tem a terceira atitude, que é pessoas guardam dentro dela algo que ela não compartilha com ninguém, só com ela. Olha como isso é importante na oração. É exatamente nesse ponto no terceiro ponto, que existem coisas internas que não compartilha com ninguém, que você guarda somente para si, é que você pode contar com Deus. Porque tem coisas que você fala, não vou falar para fulano, eu tenho vergonha, não vou falar para ninguém, e você guarda aquilo. Isso, que é o terceiro ponto, você tem que levar diante de Deus, através da sua oração. Existem coisas que são internas, extremamente delicadas, para falar com outra pessoa, por isso deve ser falado somente ao Espírito Santo em oração. Olha o motivo bom da oração, irmãos. Para você não carregar aquilo que é um fardo, às vezes, que você não quer dividir com ninguém, você divide com Deus. Aí, o que vai acontecer? Esse tipo de manifestação do verdadeiro eu, que tem dentro de cada um de nós, é exatamente isso que Deus espera na oração. Uma entrega sem reserva. Sabe aquela história assim, Deus, o senhor pode entrar aqui nesse cantinho, mas nesse aqui não, vira aqui, vai à esquerda, sabe assim?
Deus não responde esse tipo de oração. A nossa entrega na oração tem que ser sem reserva. Quanto mais fazer isso, mais intimidade você vai ter com Deus. Mas Deus, aí vem a dúvida, a pergunta, mas Deus não está vendo isso? Ele está, irmãos, Ele está vendo. Mas Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, Ele entra e ceia. Então Ele pode estar vendo, mas Ele não vai chegar lá e pegar aquele problema seu, não. Você tem que confessar, você tem que se humilhar, você tem que orar. É isso que precisa, para ter resposta. Aqui entra o poder da oração em secreto. Lá em Mateus 6,6. Jesus deixou tudo explicado para nós, como nós devemos fazer para orar. Eu estou preocupada com a hora. A hora já está certa? Não? Então está assim. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, então esse item 3, você não precisa gritar, falar. Você vai ali falando para Deus, vai ali chorando, buscando a presença de Deus. Porque muitas vezes a nossa oração é gemido inexprimíveis, que o Espírito Santo que leva até Deus. A gente não consegue nem falar. Mas Deus que sonda o nosso coração, que vê que você está abrindo realmente. Você está sem reserva, você está mostrando na tua oração. Existe até uma história interessante de uma aluna de um seminário bem tímida, a qual nunca se pronunciava. E certa vez, enquanto se debatia sobre oração, ela levanta a mão e pede para falar. O palestrante, abismado com aquilo, pois ela nunca falava, e os outros alunos também, escutaram apreensivo o que seria dito. E a aluna começa a dizer: tenho uma dúvida sobre oração, pois às vezes parece que oro e Deus não me responde, e sinto-me distante de Deus, como se estivesse cumprindo apenas uma obrigação. Devo continuar orando? Essa era uma aluna tímida, que ela não abria a boca durante a sala, ela não participava de nada, ela só estava lá de corpo, só escutando. E nesse dia ela resolveu fazer essa pergunta. E daí, quando todo mundo viu a voz dela, que ninguém ouvia, ninguém sabia, todos ficaram parados, esperando a resposta do palestrante. E o palestrante, ele também, de propósito, ele também fica em silêncio. E deixa a classe ali em silêncio, por alguns minutos. E logo após ele responde dizendo o seguinte: está vendo esse silêncio? Isso se deve porque vimos você falar com sinceridade. Alguém que nunca se manifesta, quando o faz, utiliza da sinceridade. Da mesma forma que estamos compreensivos com a sua situação, pode ter certeza que Deus também está. Então, continue orando. Ela foi tão sincera na pergunta dela, que o palestrante falou: continue orando. Ela tem que ter essa sinceridade. Nós temos que ter sinceridade na oração. Muitas vezes nós oramos de manhã e chega ao meio-dia, a gente fala: mas será que eu pedi para Deus? Mas será que foi? Quer dizer, você repetiu palavras, falou com Deus, mas você não prestou atenção. E Deus está anotando. Tem um anjo que está lá escrevendo tudo, né? O que nós falamos. Então, essa é a verdade. Deus espera de nós um eu totalmente entregue e sem reserva alguma. É isso que Deus espera. Quando nós orarmos, nós temos que ter a atitude 3, irmãos. Compartilhar com Deus tudo, sem reserva. Aquilo que muitas vezes você não conta para ninguém, mas para Deus você tem que contar.
Ah, mas Deus sabe. Mas você tem que falar. Saber, Ele sabe. Mas Ele está precisando ouvir você dizer aquilo que está se passando com você. Amém? Oração não é só manifestar nossas vontades, mas receber as verdades de Deus, substituindo pelas nossas. O outro item é esse, irmãos. Oração não é só manifestar nossas vontades. Eu começo a orar e só quero a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade. Mas receber as verdades de Deus, substituindo pelas nossas, não. Essa eu não quero nem ouvir resposta. Eu quero a minha vontade. Vamos lá. A Bíblia diz em Tiago 4:3. Porque muitas vezes que a gente pede algo para Deus e não recebe. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para os gastardes em vossos deleites. Ali está em vossos prazeres. Muitas vezes você pede uma benção, muitas vezes uma benção financeira vem. A primeira coisa que você faz, a igreja não vou não, porque não tenho tempo, aí já começa a gastar e fazer suas viagens, seus deleites, e esquece de Deus, esquece de quem deu a benção para você, esquece tudo. Então, Deus sabe. Então, Ele conhece o nosso coração. Então, por isso, quando a gente pedir algo a Deus, nós temos que saber que tudo é dele. Se Ele te der algo para você, você tem que compartilhar com a casa de Deus, você tem que compartilhar com a obra de Deus, você tem que ser grata a Deus, porque Ele vai fazer multiplicação na tua vida. Existem algumas pessoas que quando oram estão preocupadas somente em seus próprios deleites, mas isso não é uma verdadeira oração. A oração sincera é quando você está comprometido em descobrir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha vida? Porque se você está com essa preocupação, Deus vai e realiza o desejo mais profundo do teu coração. Porque você está preocupando com Ele. Tiago, nesse versículo que mencionei, também responde àquelas pessoas que oram e nunca recebem. Talvez sejam a hora dessas pessoas repensarem o modo que estão orando. Então, muitas vezes você está orando e não vem resposta. Repensa. Ô Senhor, por que eu estou orando e não estou tendo resposta? Aonde está o erro? O Espírito Santo vai e vai revelar para você. Não dobre o joelho buscando sua satisfação própria, mas busque, acima de tudo, agradar aquele que te chamou. Agrade a Deus. Não é para chegar diante de Deus cheio de você mesmo. Na verdade, é para demonstrar sua real situação. Um vazio completo que precisa ser preenchido. De joelho, você está mostrando diante de Deus que precisa ser mais cheio das vontades dEle e vazio da sua. Então é o inverso, irmãos. Quando nós oramos, nós precisamos que Deus haja dentro da nossa vida. Para que Ele que saiba tudo o que acontece na nossa vida, Ele preparar para nós aquilo que é melhor. Mas nós temos que pedir para Ele, para nós fazermos a vontade dEle. Nós estamos chegando na conclusão já do estudo, irmãos. Além do conhecimento, pratique a oração. Eu quero fechar esse estudo bíblico dizendo o seguinte: explicamos o máximo possível questões importantes sobre a oração, mostrando de um ponto de vista bíblico. Contudo, não adianta nada você saber e não praticar. Tenha uma devoção diária a Deus, reservando sempre momentos para falar com Deus. Né? Porque tem pessoas, como diz o pastor, pega a Bíblia só de domingo a domingo, quando vai na igreja, não tem um tempinho para fazer uma devoção diária, não tem um tempinho para orar, para conversar com Deus. Aquela pessoa que age assim, é a mesma coisa uma pessoa órfã, que não tem pai. Muitas vezes nós não temos o pai físico, mas nós temos o nosso pai celestial. É esse que nós devemos se importar. Ele que é o dono da nossa vida. Ele que nos dá a vida. Ele que nos dá tudo. Né? Eu vejo muitas pessoas reclamar do pai físico. Eu, graças a Deus, né, tenho que falar graças a Deus, Deus já recolheu meu pai. Né?
Mas eu agradeço a Deus em tudo, né? Foi difícil no começo? Foi, né? Mas Deus dá o conforto. Mas o importante, eu sei que ele morreu e ele foi para a glória de Deus. O importante para mim é saber que eu também um dia quero estar junto dele, junto com o meu Pai eterno, que é Deus. Nós temos que ter essa esperança no nosso coração. Então nós temos que pedir a Deus a vontade, né, de Deus nas nossas vidas. Olha, irmãos, não se esqueça de conversar com Deus todos os momentos também. Pois às vezes pensamos que Deus só se manifesta quando estamos em um momento de oração. Mas na verdade não. Irmãos, eu falo de mim mesmo. Muitas vezes na minha casa, não agora, né, mas quando as minhas crianças eram pequenas, eu tinha mania de, tempo do frio, fazer sopa, ainda mais para criança, aquele negócio todo. E um dia eu estava fazendo, mas eu estava em espírito de oração. Eu tinha orado e fui para a cozinha em espírito de oração. E não é que virou a panela por cima de mim fervendo? Molhou tudo assim a minha roupa. Nem vermelho ficou. Eu falei, meu Deus. Quando o meu marido ficou sabendo, ficou, nossa, vai sair bolha, vai ser não sei o que nada. Aí eu tirei a roupa, tudo molhada, a roupa estava fumaçando, e nem me nada. Porque eu estava em espírito de oração. Como é interessante você estar em espírito de oração. Eu falo assim para o meu marido que o dia que eu mais gosto de orar é o dia que eu lavo roupa. Olha que interessante, né? Eu ponho a roupa bater, a roupa daqui, ponho para lá, e eu estou pensando. Eu nem sei o que eu estou fazendo. Se eu estou colocando sabão, se é a hora de pôr ombro, mas eu estou lá em oração. Eu acho tão interessante isso, e é a hora que eu sinto que o Espírito Santo fala comigo. E muitas vezes eu joelho, oro, e saio assim, falo, parece que eu não estou preenchida. E aí eu começo a fazer os meus serviços, fazendo uma coisa, fazendo outra, mexendo, aguando as flores, e ali com o espírito de oração assim, e Deus tem falado comigo. Naquele momento assim que eu não estou ali ajoelhada, mas o Espírito Santo está ali falando. É isso que eu acho muito interessante, irmão. Estar em espírito com Deus, mantendo o seu pensamento com Deus. Isso é muito importante. Deus espera que cada um dê um passo de cada vez. Espera que a cada passo e pensamento que você está dando, você inclua ele junto de você, conversando com ele. Ainda outra coisa que eu vou falar para os irmãos. Isso lá em casa todo mundo sabe. Então, eu tenho que vir na avenida. Aí eu falo assim, eu vou a tal lugar. Vou no Banco Brasil, vou perto ali da Casa Bahia. Eu entro no carro, faço a minha oração e falo, Senhor Jesus, vamos comigo que eu vou a tal lugar e quero que o Senhor prepare uma vaga para mim lá na avenida, em frente da loja. E às vezes o Zé vai comigo. E ele vai parecendo vaga quando a gente está descendo e ele vai, põe o carro aqui. Eu nem tchum para ele. E ele fica bravo comigo. Aí vou, faço o contorno e põe em frente à Casa da Avenida, em frente à loja que eu vou, em frente quase do banco. Assim, eu estou chegando, um carro está saindo. Sabe assim, irmãos? O Zé fala assim, eu não acredito. Ele fala desse jeito para mim. E aí eu falo para ele, faça a mesma coisa, ora e peça a Deus. O que ele faz? Ele deixa o carro lá perto quase daquele mercadão, né? Por ali. E desce a pé. É bom caminhar. E vai pelo sol, andando e tal, né? E o carro está lá adiante. Eu tenho mania já. Então, a confiança tanto que eu tenho de falar, Deus, prepara uma vaga para mim. E ele prepara. E isso, faz muitos anos. Então, quando as crianças eram pequenas, eles falavam assim, eu quero ir com a minha mãe. Porque a mãe para já em frente. O pai para longe e tem que andar. A criança já viu, né? Mas eu orava antes e sempre fazia assim. E Deus tem preparado. E muitas vezes eu estou em qualquer lugar. Eu vou em tal lugar, eu já falo, Senhor, eu vou em tal lugar. Vamos comigo, Senhor. Prepara uma vaga para mim, Senhor. E Ele é fiel. Então, por isso, eu falo assim, irmãos, a melhor coisa, a melhor parte de nós sermos cristãos é saber orar. Saber ser grato a Deus. É buscar a Deus com sinceridade de coração. Então, irmãos, aqui diz assim,
espero sinceramente que venhamos ser uma geração que dobre os joelhos para vencer uma guerra, que tire as nossas mãos e a confiança nas mãos poderosas de Deus. Muitas vezes a gente vai orar e confiando em nós mesmos. Não, irmãos, vamos tirar a nossa mão, deixa tudo na mão de Deus. Vamos nesse propósito. Vamos entregar verdadeiramente para Deus. Deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar. Muitas vezes está em silêncio o teu pedido. Você não está vendo a manifestação. É porque Deus está trabalhando na tua causa. E quando você vê, a resposta já está ali do teu lado. Amém? Irmãos, quanto mais a igreja clamar, mais o sobrenatural do Espírito Santo nós vamos experimentar. A igreja que depende de eu falar assim, fala amém, irmãos. Fala glória a Deus, irmãos. É eu que estou mandando. Tem que deixar esse costume. A igreja tem que falar glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus nos cobre. É você que tem que sentir essa necessidade de glorificar Deus. É você que tem que sentir essa necessidade de buscar Deus. Não é o pastor falando assim, posso ouvir um glória agora? Posso ouvir? Não é ele que vai ouvir, tem que ouvir primeiro é Deus. Nós estamos aqui por causa de Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus. Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, irmãos. Vamos buscar o Senhor, mas vamos usar de sinceridade. Porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor habita no nosso meio. Lá no Salmo 91 ele diz, aquele que habita na sombra do Onipotente, descansará na sombra. Ele está ali, fazendo sombra para nós, nos guardando, nos livrando. Então, onde está a nossa fé, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, ó, como a oração afeta a minha vida. Nós temos aqui mais uns versículos para nós terminarmos. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Como a oração afeta a minha vida. Já estamos terminando, irmãos. É a última mesmo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Tem mais outro versículo aí. Tiago, capítulo 1, verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então aqui a palavra do Senhor diz assim, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. Ele não fica escolhendo, eu vou dar sabedoria para esse não. Não, Deus não é assim. Deus dá a todos. Ele é liberal para dar. E depois que Ele te dá a sabedoria, Ele não te lança no rosto, como o homem faz. Te dá alguma coisa e depois te cobra. Te lança. Você sabe, né? Fica te cobrando. Fica te jogando. Ó, você tem isso porque eu te dei. Não, Ele não faz isso. Porque o nosso Deus é fiel. A palavra dEle é santa. Lá em Tiago também, capítulo 5, verso 15 e 16... E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos,
Muitas vezes a pessoa está doente, muitas vezes a pessoa está com uma dor, e muitas vezes aquilo não é físico, aquilo é espiritual, e muitas vezes precisa de oração de um presbítero, de um pastor, de um irmão, de um ungido, para ali. E aí a pessoa recebe aquela oração e ela é curada, porque aquilo lá era seta demoníacas. Porque o inimigo, ele muitas vezes não pode com o crente, mas ele manda seta. E como ele vê setas? Quando deixa brechas abertas. O crente tem que ter cuidado com brechas. Tá? É um estudo muito maravilhoso sobre brechas. O crente tem que saber fechar brecha. Muitas vezes abre brecha e o inimigo vem, ele não é o Espírito Santo que bate, não. Ele entra, porque ele é o ladrão. A Bíblia diz que ele veio só para roubar. E ele entra naquela brecha que você muitas vezes deixa. Então o crente tem que estar em oração e fechando as brechas. Ah, isso eu fazia, não faço mais. Ah, por quê? Porque o inimigo, ele é sujo. Ele vai lá de diante de Deus, como ele fez com Jó, e aponta você, olha lá aquele que diz é o crentinho, olha como que está a vidinha dele. E daí? E para aguentar, irmãos, depois. Então, por isso, o crente sempre tem que estar orando, fechando brecha. É nas brechas que o inimigo vem. Como está a tua vida? A Bíblia diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você crê, se você tem fé em Deus, a oração vai fazer muito efeito. Você tem também que confessar ao Senhor todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Pecamos falando, pensando, dormindo, sonhando. Nós somos pecadores. Não porque nós somos evangélicos nós não pecamos. Pecamos sim, mas nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que está pronto para nos perdoar. Nós temos que ter boca para pedir perdão a Deus. Todos os dias. Amém? A palavra do Senhor diz aqui também em Mateus 7, 7 e 8, irmãos. Aí nós terminamos esse estudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 7. Olha, o que a oração pode afetar a tua vida? Vocês viram? É Filipenses 4, 6, 7, Tiago 1, 7, 1, 5, Tiago 5, 15, 16, Mateus 7, 7 e 8. Olha aqui o resultado da oração. A bondade de Deus. Está o título aqui na minha Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, um Jesus que sonda os nossos caminhos, conhece a nossa história, e nós temos que humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso e pedir para Ele aquilo que é do agrado dEle nas nossas vidas, porque eu tenho certeza que o melhor dessa terra Ele vai nos dar. Porque a partir do momento que nós falamos, nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida, Ele vai dar o melhor. A palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor é a mesma de ontem, hoje e eternamente. Então a palavra do Senhor é viva, é eficaz. E nós temos que crer nessa palavra. E amanhã é dia de célula, quarta-feira, né? Então quem for da minha célula, que é a irmã Márcia que está aqui, a célula vai ser em casa para a honra e glória do Senhor Jesus. E os irmãos que fazem parte de outra célula, que esteja lá. E que nós possamos agora estar orando, né? Para terminar esse estudo. E que o pastor Mauro falou para mim terminar com a oração. Aí eu passo para ele fazer a finalização. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, porque Tu és santo,
porque Tu és verdadeiro, porque o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus dos santos profetas, o Deus que mandou Jesus Cristo vir aqui neste mundo, Pai, padecer por nós, Pai. Ô Senhor Deus, dá exemplo, ensinarmos, Senhor Jesus. Ô Pai, a Tua palavra está, Senhor Deus, gravada, Pai. Está, Senhor Deus, nas nossas mãos, Senhor. Nós temos a instrução, Senhor Jesus, de como seguirmos, Pai. Ô Senhor meu Deus, muitas vezes, Senhor Deus, nós tropeçamos na palavra, Pai. Não permita, Senhor Deus, que nós tropeçamos na palavra. Permita, Senhor Deus, que nós deixamos o Senhor fazer a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Que nossa oração, Senhor Deus, possa chegar no trono da graça, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, levantar os nossos olhos para Ti, Senhor. Ó Deus querido, que nós possamos, Senhor Deus, através da fé, Pai, chegarmos, Senhor Deus, diante de Ti no Teu trono, Pai amado. E o que o Senhor possa estar operando milagres, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Senhor, aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes está em secreto no nosso coração, Pai. Que o Senhor que vê, Pai, de todas as formas, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor Deus, a capacidade, Senhor Deus, de falar contigo sinceramente, Pai. E deixar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Fazer uma entrega sem reserva, Senhor Deus amado. Ó Deus, que essa igreja possa, Senhor Deus, se encher de almas, Pai. Que o Senhor possa ouvir o clamor do Teu povo, Pai. Que essas pessoas aqui, Senhor Deus, sejam brasas vivas no Teu altar, Senhor. Que sejam pessoas, Senhor Deus, que vá, Senhor Deus, atrás de Ti, através da oração todos os dias, Pai. E que aprenda a orar cada dia mais, Senhor, para sentir, Senhor Deus, a presença do Espírito Santo, guiando, Senhor Deus, a cada um, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Que eles sejam luz desse mundo, Pai. Que eles sejam, Senhor Deus amado, ó Pai, tochas vivas de luz, Pai, para que as pessoas possam ver exemplo nessas vidas, Senhor, para que eles possam ganhar almas para Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra ter falado comigo primeiro, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina a orar, a falar contigo, Pai. E porque o Senhor está, Senhor Deus, sempre na linha, Pai. Nunca nós encontramos a linha fechada ou ocupada, Pai. Porque o Senhor é um Deus perfeito, maravilhoso, Pai. Um Deus que nos ama, Senhor Jesus querido. Ó Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por ter mandado o Teu Filho morrer numa cruz por mim, Pai. Eu não sou merecedora de nada, Senhor Jesus querido, mas é pela Tua graça, mas pela Tua misericórdia, Senhor. É que eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ouvido, Pai, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Pai, de tanto mal, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor irmão, Senhor Jesus querido, que o Senhor guarde, Senhor Deus, a Tua igreja, Pai, debaixo, Senhor Deus, das Tuas mãos potente, poderosa, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, e entregamos nossas vidas, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.